Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Deus abençoe você e começa agora o episódio número 9 do nosso Catequizandis Rudibus. Com o Catecismo de São Pio X na mão, nós vamos agora ler a pergunta de número 19. O que quer dizer a palavra credo ou creio, que consta no símbolo dos apóstolos? Então, no episódio anterior a gente já falou um pouquinho sobre a palavra credo ou creio, mas vamos ver a resposta que está aqui no catecismo. Nós temos que lembrar que o catecismo vai sempre crescendo em profundidade, então as perguntas vão progredindo. Vamos ver aqui a resposta. Olha, a palavra credo ou creio quer dizer: eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo o que está contido nestes 12 artigos. Eu acredito mais firmemente do que se o visse com os meus olhos, porque Deus não pode enganar-se, nem enganar-nos. Revelou estas verdades à Santa Igreja Católica e, por meio dela, as revela também a nós. Então aqui nós temos uma fundamentação muito clara do que significa dizer creio quando nós professamos a nossa fé com o símbolo, com a marca dos apóstolos. Então vou repetir, dizer creio significa dizer que eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo aquilo que está contido nestes 12 artigos. Absolutamente verdadeiro. E ele dá a fundamentação para ficar ainda mais claro para a gente. Por que é absolutamente verdadeiro? Primeiro, porque Deus não se engana. Ele não se engana e depois ele não nos engana. Nas relações humanas é diferente. Então, nas relações humanas, a gente pode cair no erro, a gente pode cair na mentira por duas maneiras diversas. Uma, eu me enganei e aí eu errei. E a segunda, por malícia, por maldade. Então, eu escolho enganar uma pessoa. Escolho dizer uma mentira, levar essa pessoa para o caminho errado. Então, ou eu sou enganado, ou eu me engano. Então aqui está sendo claro, Deus não engana ninguém. Então Deus nunca vai dizer uma mentira, não vai levar ninguém ao erro. E Deus não se engana a si mesmo, ele não pode se enganar. Então Deus não erra. Se ele não erra e ele não engana ninguém, e foi o próprio Deus que, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, revelou essas verdades à Santa Igreja Católica, que é a única que tem a autoridade para ensinar essas verdades com autenticidade, e se é da Igreja que eu estou recebendo esse ensinamento, então eu não tenho por que duvidar dele. Eu não tenho por que pensar que ele está errado ou que ele é mentiroso. Isso tudo para justificar então a resposta, né? Eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo que está contido nesses 12 artigos. E ele ainda fala, né? Eu acredito mais firmemente do que se eu visse com os meus próprios olhos. Por quê? Porque eu posso me enganar. Então, eu estou vendo até com os meus próprios olhos uma coisa, mas eu me engano. Deus não. Deus não se engana nunca. Deus não se engana jamais e também não engana ninguém. Agora, pergunta número 20. O que contém os artigos do credo? A gente já respondeu a pergunta, né? Quais são os artigos do credo, né? Quantos são? A gente descobriu que é 12. Quais são? A gente leu os 12. E agora a resposta da número 20 é o que contém os artigos do credo. Os artigos do credo contêm tudo o que é de mais importante que nós devemos crer acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo e da Igreja, que é a sua esposa. Então, contém tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da Igreja, sua esposa. É por isso, então, que o nosso próximo passo é estudar os artigos do credo, ou do creio, porque ele contém aquilo que de mais importante nós devemos saber a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da Igreja. A próxima pergunta é a pergunta 21, e a gente encerra esse episódio. É proveitoso rezar frequentemente o credo? Resposta: é proveitosíssimo rezar frequentemente o credo, para imprimirmos cada vez mais em nosso coração as verdades da fé. Então, a gente, quando decora
uma coisa, decor, a gente aprende uma coisa, decor, cor vem de coração, cor em latim é coração. Por isso que a gente tem um monte de clínicas, um monte de hospitais, aqueles que são especializados nos problemas do coração, geralmente eles colocam o nome, né? Center Cor, Clínica Cor, Salute Cor. Então, cor é coração. Quando nós aprendemos uma coisa de memória, então a gente fala que a gente decorou aquela coisa. Significa que a gente guardou no nosso cor, no nosso coração. Então, por que é importante a gente aprender de memória e a gente rezar frequentemente o credo? Para que a gente imprima essas palavras no nosso coração. Para que a gente imprima as verdades da fé no nosso coração. Então, isso é uma verdade que vai servir para toda a nossa catequese, para todo o nosso catecismo. Gente, se a gente não sabe nem de memória essas coisas, se não está vivo na nossa memória, não vai estar no nosso coração. Então, uma coisa que a gente nem lembra é como a gente vai colocar em prática. Então, é por isso é importante a gente meditar, a gente ter essa verdade presente, que tudo que a gente vai aprender nesse catecismo, tudo que está escrito aqui, a gente já sabe que é essencial para a nossa salvação e que a gente vai ter que ter muito vivo na memória. Não é um conhecimento fútil, superficial, que a gente pode esquecer amanhã. Isso tem que estar vivo na nossa mente, no nosso coração. E nós vamos ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Deus abençoe você. Tchau!